Pronto, agora nós estamos ao vivo aí. Estão ouvindo bem? Perfeita, eu estou ouvindo perfeitamente. Primeiramente, vamos agradecer às pessoas que estão presentes aí, agradecer ao professor e advogado Luciano Bandeira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da seccional do Estado do Rio de Janeiro, a presença da nossa vice-reitora da Universidade Estácio de Sá e vice-presidente do grupo que comanda Estácio, Cláudia Romano, que é a nossa sócia benemérita aí da Associação de Alunos e Ex-Alunos da Estácio. E a gente estava preparado já tudo, né, Cláudia, para ter um evento presencial agora no primeiro semestre, quando, infelizmente, aconteceu essa notícia da pandemia, e nós esperamos poder realizar no segundo semestre, caso as coisas se normalizem, mas como a Estácio está fazendo 50 anos, e no mês que vem, nós precisávamos começar essas nossas atividades, e então, pela primeira vez, a gente está fazendo um evento online, e quero agradecer aos alunos e ex-alunos que estão no nosso bate-papo, dizer que a prioridade é deles nas perguntas, e agradecer muito ao Luciano por ter aceito o convite de participar dessa primeira live nossa da associação, que começa a comemoração dos 50 anos, principalmente para nós, alunos e ex-alunos, né? Eu estou aqui perto da onde a Estácio começou, porque eu moro aqui na Tijuca, e a Estácio começou aqui numa rua, aqui do lado, dá para ver aqui da minha casa, uma casa em 1969, o doutor João Shoa começou o curso de Direito com 30 alunos, e hoje, após 50 anos, eu acho que a Estácio está com um aluno de Direito e aproximadamente 40 mil alunos, né? O Luciano tem uma pós na IBMEC, não é, Luciano? Isso. Que agora também é Estácio. Estamos em casa, então. Está todo mundo em casa. Antes de mais nada, vou passar para a nossa vice-reitora e nossa vice-presidente Cláudia Romano. Ela está numa reunião com o conselho da Estácio, das pessoas que comandam a Universidade Estácio de Sá, e passo a palavra a ela para fazer a saudação inicial, agradecendo muito a Cláudia por todo o apoio que tem nos dado ao longo desses anos. Bom, boa tarde aos nossos queridos advogados, porque os alunos, para mim, já são advogados e os ex-alunos, então, já estão aí no mercado de trabalho fazendo a diferença. Não podia deixar de passar por aqui. Gostaria de ficar o tempo inteiro, porque é uma honra participar desse evento que foi idealizado, criado pelo Vitor, que é nosso ex-aluno, e eu acho que ele é um grande exemplo para cada um de vocês, porque é um formador de opinião, ele atua na esfera pública e na esfera privada, com louvor, então é um orgulho para a gente, sou muito fã da trajetória do Vitor, e também aqui o nosso presidente da OAB, que é o Luciano, tão parceiro, tão querido. Luciano, eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, eu também sou uma grande fã sua, você sabe disso, e eu não tenho a menor dúvida que só agrega valor uma palestra sua para os nossos alunos e ex-alunos. Então, é um momento precioso, especial, e eu espero que vocês aproveitem muito, porque é uma verdadeira aula magna. Eu já tive algumas dele, tá, gente? Hoje eu não vou acompanhar aqui o real time, porque eu tenho uma reunião de conselho, mas, com certeza, depois, com todo carinho e dedicação, como eu gosto de aprender, sou uma eterna curiosa, com certeza eu vou assistir a palestra do Luciano. Então, um abraço aos meus queridos amigos, colegas, parceiros de trabalho, e uma boa sorte, uma boa palestra para todos os advogados que estão presentes nessa live, tá bom? Um abraço, até breve. Quero falar só uma palavra para as pessoas que estão inscritas. Elas têm prioridade, podem fazer a pergunta, eu estou olhando o chat aqui do lado, e também os alunos que estão presentes da Estácio, especialmente, vão ter direito a 5 horas de atividades complementares. Logo após o evento, vão receber o certificado. O certificado é mais para guardar em casa, né, e botar no currículo Lattes, mas as horas são automaticamente inseridas no CIA. Pode demorar por conta da pandemia, então é normal aí que haja um atraso na inserção das horas, mas fiquem tranquilos de que a gente vai ter esse cuidado aí, não precisa entregar o certificado à Estácio, automaticamente as horas entrarão. Luciano, é um prazer imenso falar contigo, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente por causa dessa pandemia, e eu queria que você começasse
essa live, até vou inverter um pouco, porque o certo seria falar um pouco sobre sua formação, mas falar como é que você está vivendo esse tempo de pandemia como advogado e como é que a advocacia do Rio de Janeiro está vivendo esse tempo de pandemia, se a crise abateu-se sobre os advogados também, se os advogados estão conseguindo exercer sua profissão, e como é que está sendo isso aí, na sua visão? Vitor, primeiro, muito obrigado, agradecer a você a oportunidade de falar aqui com os alunos de Direito da Estácio, agradecer muito a Cláudia por sempre apoiando essas questões da advocacia, da OAB do Rio de Janeiro, uma grande parceira, a Estácio de Sá como um todo, grande parceira. Primeiro, é importante dizer que uma instituição como a Estácio, que completa 50 anos, e é uma instituição do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ali começou tudo ali na Rua do Bispo, não é isso, Vitor? E com o doutor João Show, ele era um magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e então é uma instituição do Rio de Janeiro. Então é um orgulho muito grande para o nosso Estado, para toda a advocacia do Rio de Janeiro, ter uma instituição como a Estácio, que conseguiu crescer, mas conseguiu também entregar uma qualidade no ensino do direito. Eu acredito que a Estácio conseguiu fazer isso, multiplicar entregando qualidade. Agora, o momento, Vitor, por exemplo, nós estamos trabalhando muito do modo virtual, é uma dificuldade, eu costumo dizer que os advogados e as advogadas, eles não são marcianos, eles vivem nessa mesma sociedade, sofrem os mesmos, padecem das mesmas dificuldades, sofrem as mesmas ansiedades. Todos nós estamos saindo de um momento em que o judiciário ficou parado por praticamente 3 meses. Nós tivemos o retorno dos prazos, principalmente os eletrônicos, dos prazos dos processos eletrônicos, na segunda-feira, na última segunda-feira, e com uma perspectiva aí de abertura do expediente forense a partir do dia 15, mas a gente já sabe que o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional Federal não entendem que não tem as condições para a reabertura no dia 15, ainda não disseram a nova data. No Tribunal de Justiça ainda estão discutindo essa questão, mas eu acredito que vai acompanhar. Então a presença física vai demorar um pouco ainda. Mas, Vitor, todo momento de crise, de dificuldade, também é um momento em que gera oportunidades. Isso é muito importante ser dito. E eu acredito que no período pós-pandemia haverá uma demanda muito grande dos serviços do trabalho da advocacia. Nós vamos ter um aquecimento muito importante da atividade do nosso exercício profissional. Por quê? Porque durante toda essa pandemia nós tivemos diversas alterações, né? Nós tivemos alterações dos marcos regulatórios, dos marcos legais. Eu dou apenas um exemplo rápido para se compreender isso. Por exemplo, nas relações trabalhistas, nós tivemos mudanças até de princípios constitucionais através de medidas provisórias posteriormente convertidas em lei. Então, naturalmente, haverá questionamento. Haverá questionamento na Justiça do Trabalho e haverá atuação para os advogados e advogadas que atuam pelo empregado e que atuam pelo empregador. Nós vamos ter um boom de um universo de demandas. Até porque a utilização desses benefícios estatais, do Estado, do que o Estado está dando nessa questão da redução da carga horária, redução salarial, complementação, há várias discussões e também uma complexidade que certamente vai chegar ao Poder Judiciário, e aí advogados e advogadas serão importantes. Da mesma forma, nas relações de consumo, cancelamentos de viagem, hotéis, vendas, fechamento de restaurantes, reservas não cumpridas, tudo isso vai ser levado ao Poder Judiciário no sistema dos juizados especiais cíveis e vai ter a necessidade das demandas. Da mesma forma, no mercado imobiliário, nas questões imobiliárias, nas questões que a gente vai enfrentar na discussão dos juros bancários, dos contratos, da reformulação, da repactuação, porque é isso que a gente vai passar nos próximos meses, após pandemia, uma grande repactuação das relações contratuais do Estado brasileiro. A gente vai enfrentar isso. Então, advogados e advogadas serão importantes. E sem falar
numa área que já estava muito aquecida e vai ainda mais, que é a área previdenciária. Nós temos uma reforma profunda, constitucional, uma reforma previdenciária profunda, que ainda vai demorar para se assentar nos entendimentos jurisprudenciais da aplicação dessas normas. E a gente sabe que no momento de crise, Vitor, é o momento em que a sociedade e a população mais demandam os serviços da Previdência Social, naturalmente, não é? Naturalmente. Então, a tendência de questionamentos será grande. Então, eu acho que vai um mercado muito grande. E haverá mercado também, Vitor, para as novas formas de soluções de conflito. Eu acredito que a mediação, a negociação e a mediação vai ser um caminho muito importante e uma área de atuação da advocacia muito relevante nos próximos anos. Vai ser porque, não estou dizendo para você, o advogado, ser o mediador, mas atuar numa mediação como advogado, porque a mediação, você tem a participação das partes do mediador e dois advogados da parte que vai orientar aquela parte na condução daquela negociação, daquela mediação, para se buscar um acordo. Então, eu acredito também que aí nós vamos ter um campo muito fértil de atuação da advocacia. Agora, o que nós enfrentamos hoje? Nós enfrentamos tribunais fechados, um momento de virtualização, onde nós estamos discutindo agora de forma muito intensa a questão das audiências por videoconferências, das sustentações orais nos tribunais por videoconferência, despachos por telefone ou por videoconferência. Então, toda essa questão, toda essa tecnologia, ela é muito importante, muito relevante para o futuro da advocacia. Porque eu sei, e a história mostra isso, que não adianta a gente querer combater, destruir e nos afastarmos do avanço tecnológico. O avanço tecnológico ele sempre vai vencer qualquer resistência. Eu lembro que todo mundo passou ali e estudou a Revolução Industrial lá no século XVIII, como nós tínhamos grupos de pessoas quase como fossem os grupos de não terroristas, mas grupos sindicalistas, naquela época não existia, mas que atacavam as fábricas e destruíam os teares mecânicos, porque eles entendiam que o tear mecânico tirava o emprego, a atividade laboral do tecelão no tear manual. E mesmo fazendo isso, o tear mecânico se avançou, ocupou postos de trabalho, mas aquelas pessoas elas aprenderam novas competências, aprenderam outras soluções, aprenderam a operar o tear mecânico. Então a gente tem que, nesse momento, aprender a operar essas novas tecnologias, porque elas vão fazer parte, sem dúvida nenhuma, da nossa vida daqui para frente. Isso é um caminho sem retorno. O que eu acredito, Vitor, que aconteceu nesse momento foi o seguinte: a pandemia antecipou e colocou num espaço muito reduzido de tempo algo que iria ser implementado ao longo de alguns anos. Mas essa necessidade dessa virtualização das relações, em razão do afastamento social, fez com que essas tecnologias fossem colocadas de forma avassaladora. E aí é um papel muito importante que a Ordem dos Advogados tem de mediar isso, dizer, calma aí, vamos utilizar a tecnologia, mas a tecnologia também não pode ser um instrumento que vai destruir, acabar com a advocacia, porque a advocacia não estará preparada para a utilização dessa tecnologia. Então, a gente precisa um momento de transição. E eu acredito, sinceramente, que é muito importante para contribuir para isso as faculdades de direito, as universidades. Porque essas novas competências, é importante que essas novas competências elas passem a ser desenvolvidas ainda na faculdade. E uma mudança muito grande que a gente tem que ter. Não é? Eu estou um pouco afastado da área acadêmica já há algum tempo, em razão da atividade da advocacia e da atividade na Ordem dos Advogados, mas o que eu vejo que pelo menos a minha geração, eu tenho 25 anos de profissão, a minha geração era uma geração que foi treinada, foi preparada para escrever bem, de forma
correta, adequada, utilizando a jurisprudência e a legislação, mas principalmente para litigar. Nós nos preparávamos e orientávamos os nossos clientes sempre pensando no litígio, no processo. No processo. Não é? Então, essa cultura, eu acredito que ela deva ser... eu não preciso... Não que não é necessário, nós continuaremos tendo litígios, mas eu acredito que essas soluções alternativas de solução de conflitos, elas são muito importantes e elas têm que ser estimuladas e aprendidas e estimuladas ainda nos bancos da faculdade. A mediação vai ser algo importantíssimo e um mercado muito grande de atuação da advocacia. A própria arbitragem, mas as pessoas falam, não, mas a arbitragem é uma questão para uma elite, para algo muito, muito importante, envolve muito dinheiro, grandes questões societárias, de grandes companhias, de grandes contratos. Não, mas nós temos a experiência em outros países de arbitragens populares, arbitragens para soluções de questões pequenas, de questões simples, que muitas vezes vai apresentar uma solução, uma entrega do resultado de forma muito mais rápida, muito mais adequada e muito mais satisfatória. Então, isso tudo a gente precisa discutir, sem esquecer, lógico, da formação, que você pode enfrentar um litígio, mas essa área das soluções alternativas de conflito, eu tenho certeza que é algo que nós temos que avançar muito. E falar nisso é avançar junto com a tecnologia. Hoje, os smartphones, as conexões de internet, que a gente sabe que é uma dificuldade no nosso país. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós não temos uma internet das mais confiáveis, a gente vê a dificuldade. Ontem mesmo eu estava fazendo uma live com a presidente da subseção de Rio Bonito e no meio da live caiu a internet, ela não conseguia, eu não conseguia, a gente demorou um pouco para voltar. Imagina isso no meio de uma audiência de instrução e julgamento. Mas falar dessa tecnologia, eu acredito que a gente tem que separar em duas coisas. Primeiro, separar a utilização da tecnologia, na verdade, três coisas. Separar a utilização da tecnologia quando você trata da atuação em primeira instância, primeiro grau de jurisdição. Ou seja, o juiz da vara civil, do juizado, e a realização, por exemplo, de audiências de instrução e julgamento por videoconferência. Eu acredito que existem complicações muito sérias que não me foram apresentadas ainda soluções para isso. Eu acredito sim que a audiência, por exemplo, de mediação, de conciliação por videoconferência é uma solução adequada para esse momento da pandemia. A gente pode avançar bastante porque é direito disponível, você pode negociar, então dá para caminhar bem, né? Mas eu fico pensando, como é que você vai fazer uma audiência de instrução e julgamento por videoconferência com oitiva de testemunhas, não é? E como é que você vai fazer? A testemunha vai estar junto com o advogado? Mas como é que eu vou saber se aquela testemunha não está sendo orientada? Se atrás da câmera não tem um teleprompter ali e a testemunha está lendo ali a orientação, não está, e está ali de forma direta, fraudando o processo, não é? Como é que você vai fazer isso? E se tiver que fazer uma acareação? Como é que você vai fazer uma acareação de testemunhas por videoconferência? E aquela impressão pessoal do magistrado, que é tão fundamental, naquele depoimento, ele sente que a testemunha está gaguejando, está falando mal, ela não tem segurança, o body language da testemunha muitas vezes denuncia uma falsidade. Então, eu acho que essas questões são ainda, são insuperáveis. Agora, na questão do segundo grau de jurisdição, aí eu acredito que a gente possa ter avanço. Primeiro porque os regimentos internos eles têm garantido a prevalência do direito, do direito do advogado e da advogada, em nome da parte, manifestarem se querem
que o seu processo fique na pauta virtual ou saia e aguarde a pauta presencial, né? Esse é o primeiro ponto. Então, isso é muito importante, porque o advogado e a advogada que sabem das dificuldades dele, dos seus clientes e das eventuais questões que vão ter que ser abordadas naquele julgamento. Mas, por outro lado, Vitor, se a gente for pensar, a utilização da videoconferência para julgamentos em segundo grau, semana passada eu até fiz uma sustentação no Tribunal Regional Eleitoral, como presidente da ordem, para defender um habeas corpus de um advogado que teve um entreveio com o juiz numa audiência de justiça eleitoral e foi instaurado um inquérito criminal contra esse advogado, desobediência, aquela briga, aquele eterno embate entre a advocacia, magistratura, advocacia, Ministério Público, advocacia, forças policiais. Então eu fui ao TRE, apesar de não ser eleitoralista, mas fui lá fazer a sustentação nesse habeas corpus em defesa das prerrogativas da advocacia. E fui virtual. E eu vou te dizer, Vitor, funcionou muito bem. Eu consegui ouvir, todos me ouviram, eu consegui ouvir os desembargadores votando, então fluiu bem. Acho até que, por exemplo, essa possibilidade iguala muito as oportunidades na advocacia, porque você veja só, muitas vezes um advogado do interior do estado, para vir fazer uma sustentação no Tribunal de Justiça aqui, ele vai ter que pegar o carro, dirigir 4, 5, 6 horas, muitas vezes o cliente dele não tem recurso, não tem recurso para arcar com aquilo e fica inviabilizada a sustentação. Como havia nessa via virtual, ele pode, da casa dele, do escritório dele, fazer essa sustentação. Da mesma forma, ele pode fazer uma sustentação no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal Militar, STJ e até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Imagina só, você teria que ter os custos do deslocamento, uma passagem aérea para Brasília, hotel, alimentação, tudo isso você faz numa sustentação pelo meio virtual. Eu acho que nisso ele avança, ajuda, e vou dizer, ajuda principalmente o advogado em início de carreira, o advogado que está ali batalhando aqueles seus primeiros processos, que provavelmente não ia fazer essa sustentação, porque o cliente não ia bancar passagem aérea, tudo, estadia e tal, porque muitas vezes são causas com um valor mais reduzido, mas ele garante esse direito. Então, eu acredito que, na segunda instância, isso está funcionando bem. A gente tem que avaliar ainda como vai ser na primeira instância. Agora, muito importante, e é isso que preocupa a gente, da advocacia, preocupa a ordem dos advogados, é para que o meio virtual não sirva de um instrumento de afastamento dos advogados das advogadas. A gente sabe como é que é a batalha para despachar com o juiz, não é? Para despachar um memorial ou para despachar uma petição, uma liminar, da dificuldade que é. A gente não pode deixar que o meio virtual seja uma barreira intransponível. Ou seja, enquanto está esse período de pandemia, a gente tem que ter o direito de fazer o despacho, nem que seja por videoconferência. Não pode ser por e-mail, não é? Então, a gente tem que superar isso. E outra coisa muito importante, nós não podemos deixar que o que é implantado para superar esse momento de dificuldade se torne definitivo. Essa pandemia, essa dificuldade vai passar, eu tenho certeza, vai passar e vai passar em breve. E aí todo mundo vai poder novamente confraternizar, a pessoalidade, as relações pessoais são tão importantes para o ser humano, voltarão. E para a advocacia também. A advocacia é uma profissão essencialmente personalista. É a atividade do advogado, é a argumentação que o advogado, que a advogada tem, a sua capacidade de raciocínio, de relação com a jurisprudência, a lei, a presença de espírito, a colocação. Isso faz a grande diferença entre um grande advogado, um médio advogado e um advogado de não tanto sucesso. Então, esse contato, essa relação, ela tem que voltar. Ela, lógico, no momento da pandemia, que o afastamento social se impõe, vamos utilizar a videoconferência. Mas assim que puder, nós temos que voltar. Nós não podemos deixar que isso seja um instrumento
para que nunca mais tenhamos a relação pessoal entre advogados e magistrados, advogados e Ministério Público, advogados e desembargadores. Isso é o principal, porque é a essência da advocacia, a oralidade, a fala, a oratória do advogado e da advogada. Então, eu acho que, de forma geral, são esses dois aspectos principais. Primeiro, a adequação à tecnologia. Segundo, como vai se utilizar essa tecnologia. E o terceiro ponto que eu falei no início ali é que nós temos que ver, e já temos notícias que os tribunais superiores já começaram a utilizar, é a inteligência artificial. E aí, vamos lá. Ninguém quer robô julgando o processo. Não é dessa forma. Agora, acredito que a inteligência artificial pode contribuir muito. Contribuir de forma ordenada, catalogando, organizando por tema, processo, analisar as questões ali, se são adequadas àquele tema, porque a gente está numa nova vida, de um novo Código de Processo Civil, que vai, um pouco como a Common Law inglesa, americana, trabalhar com um sistema de precedentes, não é? Precedentes, para trazer mais segurança jurídica, isso é muito importante, é um avanço grande para a nossa sistemática. Então, a inteligência artificial, ela vai ser um instrumento importante para a sistematização num poder judiciário onde nós temos milhões, não são milhares, eu falo de milhões de processos. Então, a inteligência artificial vai ser utilizada para isso. Olha, esses casos aqui são do tema tal, discutem o assunto tal, tal. Aquele ali é outro caso, é isso, as decisões são essas, o que faz, os precedentes são esses. E aí sim, seres humanos vão pegar e vão discutir aquelas questões e, de forma colegiada, estabelecer o precedente que esse precedente, pela nova sistemática, será aplicado a todos os processos que discutem aquela matéria. Então, aí sim, eu acredito que a inteligência artificial ela pode ser um ganho para todos, para a advocacia, mas principalmente para toda a sociedade, porque nós estamos chegando num momento em que a quantidade de litígios e de processos é tamanha, é tão grande, que a gente não consegue ter o princípio constitucional da duração razoável do processo respeitado. Isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem hoje em dia. A duração razoável do processo é algo tão relevante quanto a própria decisão judicial. Não adianta você ter uma decisão judicial 20, 30 anos depois do que o problema aconteceu, porque isso não vai dar uma solução e não vai atingir o objetivo principal do sistema de justiça, que é pacificação social. Porque quando nós nos organizamos como sociedade, celebramos aquele contrato social que nos permite ter governantes, nos permite ter relações pessoais e nos permitem viver em sociedade, nós temos esse poder, o poder judiciário, que ele é o elemento que evita que as pessoas utilizem o que se utilizava na antiguidade, o talião. Olho por olho, dente por dente, cada um fez alguma coisa comigo, eu te mato, você me mata. A solução do avanço da sociedade foi o poder judiciário, o poder essencialmente pacificador. Ele vai decidir as questões e o Estado tem o monopólio da força e ele só é utilizado mediante os preceitos estabelecidos na Constituição e na legislação constitucional. Então, se nós não tivermos isso e esse princípio da duração razoável do processo, a gente não alcança esse objetivo primeiro do Poder Judiciário, que é evitar o conflito de sociedade. Então, Vitor, eu vejo esse momento de pandemia, falando um pouco de futuro, que é sempre importante falar como vai ser, pelo menos a gente tenta, né, adivinhar. Um grande pensador uma vez falou que todo mundo que fala do futuro erra de igual forma. Não é? Mas vamos aqui errar
mas com uma perspectiva, como a gente não está falando de um futuro muito distante, aumenta um pouco a chance de acerto, não é? Aumenta um pouco a chance de acerto. E eu acredito que nesse curto espaço de tempo, nesse período aí de 1 ano, 2 anos, não é? Ou 3, 4 anos, vamos dizer um período de até 5 anos, eu vejo dessa forma. Eu vejo um mercado da advocacia muito intenso, um mercado muito aquecido, com muita demanda. Vejo também uma utilização maciça de tecnologia. Isso a gente vai ter que se inteirar, se aperfeiçoar, aprender a utilizar essa tecnologia, porque eu ainda sou do tempo que, quando eu lembro, no escritório você tinha aquelas IBMs elétricas e tinha lá as digitadoras que ficavam com que tinha aquela bola, aquela esfera de metal batendo assim, e era uma coisa sensacional, porque a IBM, quando errava uma letra, a bola voltava, apagava e você conseguia consertar, não precisava bater tudo de novo. Era um grande avanço tecnológico, eu lembro bem, isso foi no final dos anos 80, né? Início dos anos 90. E tem um fato marcante que eu lembro, que quando eu trabalhava no primeiro escritório que eu trabalhei, como estagiário, depois como advogado, era um escritório que fazia muito direito marítimo, muito direito internacional. E eu lembro que era uma coisa engraçada, quando eu cheguei lá, tinha uma sala imensa que tinha os aparelhos de telex, né, que era via cabo, não é? E era uma máquina de escrever gigantesca, assim, grande, que saía as tiras e tinha as mensagens escritas, não é? E eu lembro o dia que chegou o fax no escritório. Aí era um fax grande, né, comparado com o de hoje em dia. Era aquele fax que saía, você tinha que levar na copiadora e tirar xerox, porque depois de um tempo apagava e sumia o texto, né? Então você tinha que tirar xerox. Mas o faxzinho, aquele aparelhinho, fechou uma sala inteira, aposentou os aparelhos de telex, que era o que se utilizava para falar com os portos onde os navios estavam. Então, para você ver, como um aparelhozinho simples, né? Lembro muito isso, foi em 1991, quando chegou lá o aparelho do fax, eu fiquei olhando aquele negócio desconfiado, isso aí é mentira, não vai dar certo. Luciano. Mas até que uma hora lá, numa ligação, vai mandar um negócio aí, olha aí, estão mandando lá de Londres. Aí chegou lá e saiu mesmo, e funcionou, e aí ninguém mais falou de telex. Você tem que explicar primeiro para muitas pessoas que estão nos assistindo o que é o aparelho de fax. Porque isso, eu ia chegar nisso. Aí eu ia chegar nisso. Aí era o meu encerrar. E aí, justamente isso. Hoje em dia, se eu falar para as minhas filhas, a minha filha mais velha é estudante de Direito, a mais nova não, a mais nova foi para outra carreira, mas se eu falar para ela o que é fax, ela vai perguntar, fax? O que é isso, pai? Eles não sabem. E para mim, né, e você vê só, eu tenho 50 anos, completei 50 anos de idade, tenho 25 anos de profissão, e você vê, nesse curto espaço de tempo, você vê como uma tecnologia revolucionária, que foi o fax, não é? Porque o telex ele sobreviveu por 50, 60 anos, por muito tempo, não é? E o fax teve uma duração, uma durabilidade, uma vida útil muito pequena, porque a própria tecnologia e aí os computadores passaram a suprir, aí o computador fazia tudo, você não precisava mais de fax, aí a gente começou a ter o e-mail, começou a ter várias questões, que é a digitalização, e aí acabou superando isso. Então, para a gente ver como a tecnologia ela vai sempre... Na verdade, nós estaremos sempre correndo atrás da tecnologia, nos preparando para isso. Era Luciano, isso. Teve uma pergunta aqui da Catiane, você já respondeu, né? Ela perguntou como o doutor vê a advocacia nesse novo normal. As pessoas têm usado essa palavra, novo normal, né? Como todos os profissionais deverão se adaptar. Essa pergunta você já respondeu. Agora, a Sabrina faz uma pergunta aqui muito interessante, e quero agradecer a Catiane também pela intervenção, e a Sabrina faz uma pergunta bem prática para os alunos. Em meio a toda essa pandemia, o que vai acontecer com os exames da OAB? Será adiada até que se tenha a possibilidade de fazer presencialmente, ou já tem algum tipo de planejamento para fazer de forma virtual? Afinal, essa é a opinião dela, isso tudo acaba atrasando bastante a vida dos universitários
que estão se formando. É verdade, a pessoa que se formou já estava pronta para fazer o exame de ordem e iria advogar. Quanto mais atraso tem, a pessoa não consegue exercer a profissão. Como é que você vê isso? Bem, olha só, o que tem é o seguinte, lógico, a gente precisa que seja presencial da mesma forma. Olha só, o Enem foi suspenso também, né? Porque você tem dois grandes exames nacionais. É o Enem, que é o maior que tem, e o segundo maior, que é o exame da ordem. Não é? Mas a ordem, o Conselho Federal, ele trabalha com a perspectiva de, no segundo semestre, já realizar exames. Tá? Agora, lógico, se por acaso essa pandemia tiver, como dizem aí, que em setembro vai ter um novo pico, vai ter o repique do não sei o que, eu não sou médico, não sou infectologista, não conheço. Mas se acontecer isso, lógico que nós teríamos que ter outra solução. Outra solução terá que ser empregada. Eu tenho certeza que aqui quero crer que a partir do segundo semestre o exame de ordem volta, para não prejudicar. A ideia é que a gente tenha os 3 exames anuais, e aí, se for, a gente faz os 3 no segundo semestre, para dar oportunidade aos advogados, mas trabalhamos com início no segundo semestre a realização dos exames. Tivemos aí a Sandra dizendo que sente muita saudade das máquinas da IBM. Eu não conhecia essas máquinas, mas ela disse que foi muito importante. Você é novo. E o Rafael dizendo que já usou muito fax na vida. Não, fax eu usei muito. Aliás, era a minha preferência para enviar convite para evento. Opa. Porque ficava aquele convite oficial, bonito, porque o e-mail as pessoas se perdem, né? É verdade. Agora, o Gabriel, ele faz a seguinte pergunta aqui, doutor. Você crê na possibilidade da dispensa das audiências nos âmbitos dos juizados especiais após a pandemia, aproveitando a adaptação atual para uma futura celeridade processual no juizado especial? Eu vou complementar aqui o que o Gabriel fala, porque é o seguinte, eu não sei, eu não estou atuando, né? Eu estou com alguns impedimentos de atuação na advocacia por causa da minha profissão atual, o exercício da minha atividade na prefeitura, mas se no juizado especial está realizando audiência virtual e se isso era possível ou não, porque a maioria das demandas estão no juizado especial e, ao mesmo tempo, Luciano, os juízes estão em casa, né? Então, eles têm condições de trabalhar, estão recebendo muito bem, né? Os juízes recebem muito bem, e isso não pode ser justificativa para o juiz ficar parado. Esses processos estão acontecendo o quê com esses processos? Essa é uma pergunta. Bem, nós já temos... no sistema de dados especiais, nós tivemos uma alteração legislativa. Tá? A lei foi alterada permitindo que as audiências de conciliação nos juizados fossem realizadas de forma virtual. Que aquela reunião vai ser apenas uma mediação, uma negociação. Então, essas audiências serão realizadas por forma virtual. Ainda não tem uma regulamentação para que as audiências de instrução e julgamento sejam realizadas, tá? Mas as audiências de conciliação já estão acontecendo. Aos juízes, por exemplo, nesses prazos que são eletrônicos, nos processos eletrônicos, todos os processos estão correndo ou isso foi paralisado? Porque seria um momento dos processos começarem a ser atualizados, né? E eu tenho muito medo aí de estar se usando esse período para ficar em casa, quando, na verdade, os processos poderiam estar sendo atualizados, né? Olha, nós vamos ver agora, né? Porque segunda-feira os prazos voltaram a fluir, né? Então, agora é prazo correndo e tal. O que a gente viu que durante esse período de pandemia teve trabalho, teve atividade. Nós tivemos despacho, publicações durante todo esse período. Então, em tese, trabalharam sim, atuaram. Agora, a efetividade disso a gente vai ver a partir de agora, não é a efetividade. Mas, em princípio, trabalharam sim. A Sandra está fazendo a pergunta sobre as oportunidades de estágio. Como é que o senhor está vendo isso? Eu gostaria também de complementar a pergunta da Sandra, saber se houve uma intervenção da ordem no sentido de conversar com os escritórios pela não demissão. Eu vi o Bichar adotou uma campanha pela não demissão dos advogados e estagiários, né? Eu não sei se a gente tem acompanhado isso, porque os estagiários precisam de recursos e já ganham pouco. E ela pergunta depois se ela acha que isso vai abrir muitas oportunidades de estágio. Olha, eu acredito que
eu não tenho notícia, a maioria nós estamos acompanhando, a maioria dos escritórios está mantendo, não está tendo uma demissão em massa. A gente sabe de um ou outro escritório que teve demissão, tá? Mas não é a maioria, é algo que preocupa muito, porque os estagiários são o futuro da advocacia. O que eu volto a dizer é o seguinte: estagiários e a oportunidade do trabalho, ela vai ter sempre. Agora, o que precisa se entender que são novas competências que são exigidas dos estagiários. Estagiário não é mais boy de luxo, como falava antigamente. A função do estagiário não é mais ir no fórum tirar xerox de processo. Não é essa mais a função do estagiário. O estagiário ele tem que estar atualizado com essas tecnologias, essas novas competências, a utilização que tem se utilizado muito os estagiários na área de pesquisa de jurisprudência, pesquisa de doutrina, para ajudar os advogados na sua atuação, que eu acho muito bom, porque ajuda a amadurecer a cultura jurídica do estagiário. Então, eu acredito que vai ter sempre. A gente só precisa estar atento nessas novas competências. Estagiário não pode achar que vai para o estágio para fazer aquela história. Vai no fórum, tira a xerox, devolve a xerox, volta para o escritório. Não é mais isso. Isso aí não existe mais. São novas competências. É pesquisa, é a utilização dos sistemas, é contribuir na elaboração dos relatórios processuais. É isso que eu vejo mais a atuação dos estagiários hoje. Eu acredito, sinceramente, que continuará tendo espaço e demanda para os estagiários. O Leandro está fazendo uma pergunta aqui sobre um tema que você opinou, até acho que é muito polêmico, vai dar o que falar, que é sobre a inteligência artificial e a automação dos processos. Diz que está acompanhando bastante, ele é da área de tecnologia, ele faz uma pergunta. Há alguma comissão ou previsão de formação de alguma na OAB para acompanhar a evolução de tantas soluções e aplicativos nessa área de inteligência artificial e automação? Sim, nós temos uma diretoria na Ordem de Inclusão Digital, que é conduzida pela advogada Maria Luciana, uma especialista no assunto, no direito digital, nessas questões das novas tecnologias, Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é outro campo que eu esqueci de falar, mas é um campo muito vasto de atuação, uma coisa absolutamente nova. Estudem a Lei Geral de Proteção de Dados, porque vai ter muito trabalho relacionado a ela, entrou em vigor agora, e vai ser muito importante para todo mundo e para o futuro, porque ela lida com tudo, com as redes sociais, com captura de dados. Então vai ser muito interessante essa lei, é um campo muito importante para a advocacia. Mas nós temos aqui no Rio de Janeiro uma diretoria que cuida disso, dada a importância, é uma diretoria, e nós temos no Conselho Federal outra que acompanha, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça, essas novas tecnologias, a implementação delas. Luciano, eu sempre falo nos eventos, eu falo isso há bastante tempo, há uns 4 anos que eu venho repetindo, mas eu gostaria de alertar novamente que as universidades, a nossa inclusive, a Estácio, continua atuando. Como que funciona isso? As pessoas têm aula de prática jurídica, eu acho que são 4 semestres de prática, né? E essa prática também ela acontece nos escritórios modelo das universidades. Mas na hora de fazer a prova, essa prática continua sendo em papel. Você faz uma escrita à caneta. E isso vem de um modelo muito antigo da advocacia, quando as petições ainda eram em papel. Ou seja, não há... E claro que a área penal continua tendo petição de entrega à petição pessoalmente, mas não há, nas universidades, o tema da tecnologia do processo, ou seja, do aluno ter que trabalhar com isso no dia a dia. Ele só vai trabalhar com isso quando ele entra para um escritório. Então, essa é uma coisa que eu acho que a OAB precisa estar atenta, porque quando o aluno sai da faculdade, ele não está preparado para fazer o processo digital. Acaba que é a OAB que começa a treiná-lo para ele fazer a atividade, ou ele ter feito estágio antes, entendeu? Por isso que eu falei, Vitor, que é tão importante as universidades, as faculdades de Direito, terem um olhar específico nos seus currículos, na atualização dos seus currículos. Porque, como eu disse, hoje e no futuro, são novas competências que serão exigidas dos advogados e das advogadas. E se começar
nas universidades, na Faculdade de Direito, isso vai contribuir muito para um desenvolvimento mais rápido da atividade profissional dos futuros advogados e advogadas. Aqui vem uma pergunta da Catiane, que é muito interessante. Sabemos que existem muitos advogados que, pela idade, não possuem domínio das tecnologias. Vejo muito isso no cartório onde eu faço estágio. A ordem, de alguma forma, colabora para o melhor entendimento dessas tecnologias para esses advogados? Sim, nós temos a maior estrutura do Brasil de peticionamento eletrônico e peticionamento assistido, com funcionários da ordem assistindo os advogados. São 217 estruturas em todo o estado, espalhadas pelo estado, umas maiores, outras menores. Nós temos aqui no Assembleia 10, 11º andar, em frente ao Tribunal de Justiça, a maior estrutura de peticionamento eletrônico do Brasil. São mais de 150 computadores, central de digitalização, escritórios compartilhados, e todos eles com assistência. Você tem funcionários da OAB treinados para auxiliar esses advogados. Ao mesmo tempo, nós temos uma escola de inclusão digital que tem cursos, desde os mais complexos, de processo judicial eletrônico, PJE, CALC, todas essas questões de videoconferência, tudo isso, até a informática básica. Tudo gratuito para qualquer advogado ou advogada realizar. Luciano, nós estamos nos últimos 8 minutos aí, você tem um compromisso depois. Eu quero fazer, acabou de chegar uma pergunta do Arthur, já foi respondida, Arthur, com relação ao exame da OAB, será presencial? Já existe estudo para que seja de outra forma? O presidente já respondeu, dizendo que está pensando em fazer o presencial no segundo semestre. Agora eu vou deixar 2 perguntas um pouco mais cabeludas aí para a gente terminar. 2 perguntas para a gente terminar. A primeira é que o presidente do Conselho Federal, o doutor Felipe Santa Cruz, da OAB, é bom que os alunos entendam que existe o Conselho Federal e os Conselhos dos Estados. O Conselho Federal, ele deu uma opinião de que a OAB Federal pretende entrar com pedido de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso não é verdade. Isso é bom. Opa. Isso é fake news. Fake. E aí eu iria complementar a pergunta sobre como é que anda a presença, a fiscalização da OAB sobre as últimas denúncias aí do Estado do Rio de Janeiro com relação à saúde. Como é que você vê isso? Bem, são duas coisas distintas. Primeiro, essa história, não existe isso. Não existe isso, não foi discutido. Não é uma decisão do presidente. Se fosse fazer, não seria uma decisão do presidente. Existe um Conselho Federal, são 81 membros, 3 de cada estado, de cada um dos 27 estados, tem 3 membros ali. É uma votação que precisa de quórum qualificado para que seja aprovado um pedido de impeachment, que, lógico, é uma das funções da Ordem dos Advogados do Conselho Federal, é formular o pedido de impeachment do presidente da República, se entender o caso. Tá? Não há nenhum movimento nesse sentido no Conselho Federal hoje. Tá? Posso lhe afirmar que não existe esse movimento. Isso é fake news. Não existe nenhuma intenção do presidente Felipe Santa Cruz em formular qualquer pedido de impeachment nesse momento contra o presidente da República. Não há essa discussão. Então, dizer se vai fazer, se não vai fazer, porque essa discussão não existe. Essa discussão não existe. Não existe. Até porque, acho que até agora, pelo menos o que eu saiba, não há a discussão de crime de responsabilidade, que é o crime tipificado do impeachment. Não é? Então seria uma barreira, teria uma barreira legal, uma impossibilidade lógica, porque não há essa discussão de crime de responsabilidade que está lá na lei do impeachment. O que está se discutindo, se é verdade, eu não sei, isso aí cabem às autoridades corretos, com direito de defesa, ampla defesa, com o sigilo, guardando pessoas públicas importantes, se tem crime comum, ou tem ou não tem, isso aí, mas não é de competência do Conselho Federal. Tá? Isso daí vocês podem ter certeza que não. Quanto à situação aqui na saúde do Estado, realmente preocupa porque a gente pode ter apesar de saber que houve uma diminuição e nós temos leitos vagos para a Covid-19, a preocupação é dos hospitais de campanha não estarem prontos na sua totalidade. Agora, nas outras questões, isso é uma investigação que está correndo no Superior Tribunal de Justiça, pela Polícia Federal, Ministério Público Federal. Está andando, eu não vejo a ordem. Ela tem que se manifestar nessa, e é muito importante que as pessoas entendam. A ordem ela tem essa função de defesa da sociedade.
diferente dos outros conselhos profissionais, quando os advogados fazem o juramento, eles juram defender a sociedade e está no Estatuto da Ordem essa obrigação de defesa da sociedade. Então, mas essa defesa, o meu entendimento é esse, na Ordem do Rio de Janeiro, e creio que na Ordem no Conselho Federal também, mas o meu entendimento, aí falo por mim, Luciano, que no Rio de Janeiro, a Ordem ela só tem que atuar e tomar uma providência quando as instituições não estão tomando as providências previstas no ordenamento jurídico. E o que eu vejo até agora é que as instituições estão funcionando. Nós não estamos no estado de exceção, o Judiciário funciona, o Ministério Público funciona, a Polícia Federal funciona. Então, as instituições estão funcionando. O Legislativo funciona, o Tribunal de Contas do Estado funciona, teve uma decisão essa semana. Então, sinceramente, eu não vejo por que a Ordem vai se imiscuir nisso, porque as entidades, as instituições próprias estão andando, estão funcionando. Pipocou aí de perguntas, mas a gente vai passar. Uma pergunta que me chama a atenção, não sei se é verídica, eu também estava mal informado aí com relação à questão do presidente Felipe Santa Cruz, da Tatiana Abreu, é sobre ameaças contra membros da Ordem. Você tem alguma... O senhor tem alguma conhecimento? Eu não recebi nenhuma, não. Até agora, não. Não estou sabendo, não. Faltando 3 minutos. Pergunta para o senhor, como o senhor está vendo os movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos agora, se esses movimentos vão chegar no Brasil, como é que você vê essa grande movimentação que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu acho importantíssimo, é um tema relevantíssimo. Eu escrevi essa semana o meu artigo no jornal O Dia dessa semana. Eu escrevo semanalmente no jornal O Dia. O meu artigo do dia foi sobre isso, da semana passada para essa, né? Foi sobre isso. Eu acredito que é um movimento legítimo, que é um movimento da sociedade. A gente tem um problema muito sério com o racismo nos Estados Unidos, mas temos um problema sério com o racismo no Brasil. É um racismo estrutural, é um racismo que limita oportunidades, é um racismo que tira de uma parcela muito grande da população a possibilidade de melhoria, de ascender socialmente. Então, é algo que a gente tem que estudar, a gente tem que discutir, a gente tem que batalhar. Eu gostaria muito que tivesse um movimento espontâneo como esse aqui no Brasil, porque lá foi em razão de uma violência policial, mas a gente, uma semana antes, um garoto, João Marcelo, dentro de casa, cumprindo a pandemia, foi metralhado numa operação desastrosa da polícia. Uma operação equivocada. Pode ter prendido todos os bandidos, pode ter feito tudo certo, mas é absolutamente errado a partir do momento que mata um jovem de 14 anos dentro de casa. Não é? Agiu errado, está errado. A partir do momento que mata um jovem de 14 anos dentro de casa, está errado. Então, é isso que a gente precisa ter em mais. Agora, eu vejo de forma assim, muito animadora. Eu espero que tenha reflexos aqui no Rio de Janeiro e a Ordem tem uma posição muito clara nas discussões das ações afirmativas, das cotas e, principalmente, algo que não teve no Brasil e, para você ver, nos Estados Unidos teve de alguma forma, que é a reparação da escravidão negra. No Brasil, foi feita a Lei Áurea e de um dia para a noite os caras estão por conta própria, não foi feito nada, nenhum apoio do Estado, nada. Nos Estados Unidos, quando veio o fim da escravidão, houve um apoio, uma reforma agrária, parcelamento de terras para as comunidades negras, alguma oportunidade, não estou dizendo que foi suficiente, tá? Longe de mim, mas teve alguma coisa. No Brasil não teve nada. Então a discussão da reparação da escravidão negra é algo muito presente no Brasil que precisa ser discutido e enfrentado de forma séria. Eu não estou dizendo que é para dar dinheiro assim para populações negras, nada disso. Mas nós temos que o Estado brasileiro tem uma dívida com essa população e a gente tem que ter um fundo do Estado que sirva para sustentar ações afirmativas que vão levar jovens negros às universidades, que vão dar oportunidade de formação, vão dar estudo e possibilidade de ascensão social. Também formas de creche, oportunidade para que os pais possam trabalhar e garantir cuidado e estudo para os seus filhos. A gente vê que o jovem negro de 16 a 25 anos é a vítima
primeira da violência policial. É muito difícil, principalmente no Rio de Janeiro, se você vive numa comunidade, você tem de 16 a 25 anos e é negro, de você atingir 26 anos. A taxa de mortalidade é muito alta. Isso é algo sério que a sociedade precisa discutir, algo muito importante, Vitor. Luciano, fizemos uma hora de live e agradecer. Teve mais perguntas aqui da Fernanda, do Rafael, do Matheus. Depois eu envio para o senhor por e-mail. Maravilha, foi um prazer. Agradecer muitíssimo a presença do senhor, agradecer o apoio que a OAB sempre deu aos nossos eventos ao longo de... Você sabe que nós estamos no 12º evento, agora online. O primeiro evento foi feito quando o Felipe Santa Cruz era presidente aqui do Rio de Janeiro, ele fez junto com a gente a criação do evento, foi no Vivo Rio, e o senhor tem sempre nos apoiado, nas últimas 3 edições o senhor tem presente, nas últimas 5, teve 2 na OAB, e queremos agradecer muito e parabenizar o senhor aí pelos 50 anos, o senhor já deu o caminho aí, que viva mais 50, 60, sem pandemia. Opa! E conte sempre com o nosso apoio, o agradecimento da Estácio, o Prézia também te mandou um grande abraço, ele ficou de dar uma passadinha, mas eu acho que ele não conseguiu. E amanhã nós temos uma live com o Bichara, opa, vai fazer sobre reforma tributária, e queremos agradecer muito a presença do senhor. Muito obrigado, tenha uma excelente tarde, e muito obrigado por participar dos 50 anos da Estácio aí de forma ativa. Eu que agradeço, Vitor. Um abraço aí para todos e todas que estão presentes aí conosco. Obrigado. Forte abraço, Vitor. Fica com Deus. Tchau, tchau. Pessoal, eu estou entrando aqui só para dizer para vocês rapidamente que nós vamos ter uma live hoje, às 9 horas da noite, bem tarde, mas sábado sexta a gente está em casa, né? Com a promotora de justiça Cláudia Barros Porto Carreiro, e ela é uma promotora especialista em direito penal, e ela vai falar sobre as leis novas que estão aí na área penal, e vai ser um excelente bate-papo com a promotora Cláudia Barros Porto Carreiro, ela é chefe da Promotoria Criminal de Nova Iguaçu, e é uma excelente amiga nossa, tá? Tem que fazer a inscrição novamente. Em breve vocês vão receber o certificado de vocês, e quero agradecer muito quem fez pergunta, e aqueles que as perguntas não foram respondidas, eu vou fazer um e-mail para o Luciano Bandeira para que ele possa responder. Tá? Ele teve um compromisso às 5 horas, por isso a gente não pôde continuar com a live. Um forte abraço e muito obrigado pela presença de todos.